Neste vídeo eu estarei descomplicando e explicando qual a diferença e como usar o MCP do N8N e a diferença dele para um MCP do Community Notes que foi lançado antes do MCP nativo do N8N. Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês a diferença entre um MCP do N8N, quando você deve usar o MCP do N8N e quando usar o MCP do Community Note e as diferenças entre eles, tá, pessoal? Então esse vídeo vai estar descomplicando toda essa situação. Eu vejo muita gente com dúvida de quando usar o MCP, qual que é a diferença do MCP do N8N, não sabe como funciona, e do Community Note, que são coisas diferentes, tá? Os dois são MCP, mas são MCPs com propostas diferentes, tá, pessoal? Então, eu vou aqui no vídeo explicar primeiramente como funciona o server trigger do N8N, que é o node padrão do N8N de MCP, tá, pessoal? Para você configurar um MCP server trigger, por exemplo, esse aqui, pessoal, que eu configurei, conectei todos aqui nele, nesse MCP. Ó, aqui tá o endereço dele. Então, pessoal, para configurar o MCP, ó, você aperta aqui em Tab para adicionar um trigger. E outras maneiras de adicionar um trigger, tem aqui, ó, MCP Server Trigger, tá, pessoal? Ao entrar aqui no MCP Server Trigger, ó, você vai ter aqui ó, o URL do MCP, uma autenticação, tá? Que você pode colocar tanto um beer, tanto um header, tem o path aqui dele, como se fosse literalmente um webhook, né? Você, para configurar o MCP no N8N, você coloca ali o agente de A, né? Com a tool de MCP. Você vai colar ali o link, né? De produção, né? Que fica mais fácil de você testar. Coloca o link de produção, copia e cola aqui no MCP Client do N8N. Se você colocar autenticação, você vai colocar aqui na tua autenticação. E aqui tem uma forma, né, que é você incluir as tools, né? Ah, eu quero que ele só coloque essa tool e essa, e essa, e essa, e as outras eu quero deixar sem. Entendeu, pessoal? Aqui a gente consegue selecionar as tools que o agente vai usar, selecionar, ou colocar todas menos uma. Por exemplo, eu quero que ele chame todas menos essa marcar. Então ele vai usar todas as tools sem ser essa marcar. Então, choose to exclude, né? Ao accept, a gente vai selecionar nessa opção a tool que a gente não quer que ele use. Em select, a gente vai selecionar as tools que a gente quer que ele use. Em all, ele vai usar todas as tools conectadas no nosso MCP, tá, pessoal? Do MCP Client do N8N. Pessoal, vou explicar a diferença que seria usar, né? Qual a diferença de usar um MCP, né, conectado ao agente, do que conectar as tools direto no agente, tá, pessoal? Por exemplo, quando a gente quer usar conectar as tools direto no agente, são para casos que só um agente vai usar essas tools, não vai precisar distribuir essas tools para vários agentes, você não quer conectar ela externamente. Então, né, pessoal, você vai usar o agente conectado às tools diretamente quando só esse agente vai ter acesso a uma ferramenta e somente ela, não vai precisar de várias ferramentas. Você usa as tools conectadas direto no agente. Agora, por MCP, pessoal, é o contrário. Por exemplo, eu vou ter aqui, pessoal, vou querer ter vários agentes de A, né? Eu vou ter vários agentes executando funções diferentes e, às vezes, eles vão ter acesso às mesmas tools. Eles vão ter acesso às mesmas tools. Então, se vários agentes vão ter acesso às mesmas tools, pessoal, a gente conecta o MCP nele, porque a gente não vai precisar ficar duplicando as tools para todos os agentes, já vão estar aqui centralizados no MCP. Aí eu só conecto os agentes no MCP, porque cada agente vai executar cada tool e eu posso especificar, ó, para esse agente aqui, eu quero que você use só a ferramenta marcar e eventos.
Para esse agente aqui, eu quero que ele use inserir e verificar planilha. Esse agente aqui, eu quero que ele use relatório financeiro e calcular saldo. Então, quando os agentes, a gente pode distribuir, né, do MCP para os agentes, as tools que a gente vai usar nesses agentes, ou todas as tools, né? Esses agentes podem usar todas essas tools do MCP, é só conectar o MCP em cada agente e eles vão executar essas tools, tá, pessoal? Isso no N8N. Um caso também, pessoal, para a gente usar o MCP do N8N é quando a gente quer que alguma aplicação externa, né, pode chamar um código em Python ou externamente a gente quer que alguma de forma externa conecte com o MCP, né? Alguma IA de forma externa, o N8N, conecte com o nosso MCP no N8N e tem acesso a alguma tool aqui no N8N, entendeu, pessoal? Por exemplo, o Cloud, a gente pode conectar aqui o Cloud ao nosso MCP Server Trigger e ele vai ter acesso a essas ferramentas aqui, pessoal. O MCP Server, né, o nativo do N8N, serve muito para isso, pessoal. É muito benéfico para essas situações, onde a gente tem vários agentes que vão usar as mesmas tools, ou a gente quer conectar externamente, né, conectar esse MCP do N8N externamente com as tools que a gente define aqui, tá, pessoal? Agora, eu vou mostrar a diferença aqui, pessoal. Vocês vão ver a diferença do Community Node, né? Vou abrir aqui para vocês verem. Se eu pesquisar MCP, vou pesquisar aqui nas tools, ó, pessoal. Tem aqui, ó, o Community Node, tá, pessoal? Que é só você vir aqui em Settings. Vou dar um save aqui. Só vir aqui em Settings, pessoal, Community Nodes. E instalar aqui, ó, o N8N-Nodes-MCP. Você já vai ter o Community Node instalado quando você instalar ele daquela forma. A diferença, né, o quadradinho aqui do lado do que diz que ele é um Community Node, ó. This is a node from our community. Então aqui, ó, tem o MCP nativo e o MCP Community Node. Quando você usa, pessoal, você vê que é diferente, ó. Você vê que o MCP aqui tem um webhook, você vai conectar o webhook aqui na tool do MCP Client, ó. Vou até mostrar aqui, antes de mostrar esse MCP, como que ele funciona. Vou fazer um teste aqui, ó, com o MCP nativo do N8N, ó. Marca uma reunião com o Pedro hoje das 15 às 15h30. Ó, ele chamou a tool aqui, ó, o MCP. E a gente consegue ver aqui nas execuções, ó, ver que ele veio aqui, ó, no MCP Server Trigger e chamou aqui a tool marcar. É assim que a gente usa o MCP nativo do N8N. Agora, pessoal, vou explicar para vocês, passar aqui por dentro do Community Node e quando usar ele, pessoal. Quando você abre aqui o Community Node, pessoal, você vê que ele é diferente do nativo do N8N. Aqui a gente tem que conectar uma credencial, tá, pessoal? Que vai ser o do MCP Server que a gente quer conectar, que tem a descrição da tool e aqui a operação que a gente vai fazer. Listar tools é pegar as tools que estão disponíveis, listar prompts, pegar um prompt específico, executar uma tool. Basicamente você vai usar list tools e execute tool para o Community Node aqui, tá, pessoal? Eu vou aqui dar um exemplo, pessoal, para mostrar para vocês. Aqui, pessoal, eu tô no GitHub, tá? É só procurar aí Model Contest Protocol Servers aqui no GitHub, tá, pessoal? Ó. Esse repositório aqui de servidores MCP, tá, pessoal? Você vê aqui, ó, que tem aqui de servers, tem aqui algumas de MCP para Python, TypeScript. Aqui tem servers de terceiro, ó, pessoal. Tem vários aqui, como vocês podem ver. Tem muito MCP aqui, pessoal. Ó. Eu vou pegar aqui como exemplo, pessoal. Tem aqui os community servers também. Eu vou pegar como exemplo, pessoal, o Airbnb. O que a gente vai fazer, pessoal? Ó, pessoal, para conectar aqui no N8N, por exemplo, do Airbnb, a gente vai ter aqui, ó, quando a gente entra, ele fala as tools disponíveis, tá, pessoal? Aqui é para pesquisar Airbnbs, que o input necessário é a localização e tem os opcionais. E aqui, ó, para listar detalhes a partir de um ID, que provavelmente é o ID que retorna da busca, por exemplo, tá, pessoal? E aqui, ó, tem o setup, ele até fala installing on Cloud Desktop, para instalar no Desktop Cloud. Aí, ó,
Aí o que a gente pode fazer, né, pessoal? A gente vem, e quando a gente cria uma credencial aqui no N8N do MCP, tem aqui, ó, Connect using Command Line ou Server Events, né, pessoal? Por exemplo, aqui seria pro N8N. A gente poderia conectar aqui, ó, o URL lá do MCP do N8N. Aí como a gente quer usar o Airbnb, a gente vai aqui usar o Command Line. Aqui, pessoal, o Command, como a gente pode ver aqui, ó, tem dois, né, configurações. Eu vou usar essa aqui, pessoal, para ignorar o robots.txt, tá? Command, ó, é bem explicadinho, pessoal, se vocês forem ver. Command é npx, então vou colocar aqui, ó, npx. Vou colocar aqui o nome da credencial como Airbnb aula. Se a gente voltar aqui, ó, tem os args, que são argumentos, ó, traço y. Como tá cada um em cada linha aqui nesse JSON, pessoal, a gente vai dar um espaço lá, tá, pessoal? Então eu vou copiar esse aqui. A gente dá um espaço, cola. E sempre que tiver assim, né, nesse formato JSON 1 cada linha, a gente dá um espacinho, tá? Vou salvar aqui, né, pessoal? A gente colocou aqui o Airbnb aula. A gente vai conectar aqui as tools nesse agente. Aqui é a operação é listar tools, tá, pessoal? A gente precisa passar para esse agente quais tools eles têm acesso para depois ele executar. Aqui no executar tools, pessoal, a gente vê que tem tool name e o tool parameters, tá, pessoal? Então, aqui, para deixar de forma a gente conseguir que a IA defina isso, ó, a gente vai colocar aqui from AI para a IA definir. Coloca aqui tool, vou colocar aqui tool name. Eu vou colocar aqui nome da. Espera aí. Vou colocar aqui tool name, não pode ter espaço. Eu vou colocar aqui. Aqui a gente coloca o nome do parâmetro que ele tem que enviar, que é a tool name. Vou colocar aqui nome da tool a ser executada. É que o parameters, pessoal, é praticamente o JSON que ele vai enviar. Eu vou colocar aqui from AI. Vou definir como esquema JSON a ser enviado a tool. Vou colocar basicamente isso aqui, pessoal, para IA definir esses parâmetros. E a gente vai fazer agora o teste, mostrar aqui para vocês. Antes disso, ó, eu vou colocar aqui também, ó, que tá aqui tools. Sempre tem, ó, required input, né, pessoal? Tem aqui, ó, o input que é obrigatório. A gente vai colocar esse input lá, vou definir no prompt de forma assim, bem... Nem no prompt eu vou definir aqui na execução da tool, ó. Para a tool Airbnb search. Location é obrigatório. Eu vou copiar aqui embaixo e colar aqui, ó, para a tool Airbnb listing details. O ID é obrigatório. Vou colocar aqui até entre é obrigatório. Beleza, pessoal? Vou definir isso aqui. A gente vai testar agora ele usando esse MCP. Então, pessoal, vou mostrar aqui executando, ó. Procure Airbnb em São Paulo. Só vou dar o parâmetro localização. Ele vai aqui, ó, listar as tools do Airbnb, ó. E aí tem as tools, a descrição e o esquema necessário, né? Com todos os parâmetros que a gente pode enviar. O obrigatório, que é location. Aí aqui, ó, pessoal, ele vem, ó. Aqui estão algumas opções de Airbnb em São Paulo, ó. Avaliações, preço por 5 noites.
o link aqui também, ó, do Airbnb. A gente pode também falar, eu quero procurar Airbnb no Rio de Janeiro para 4 adultos. E tem um parâmetro aqui, né, pessoal, na tua Airbnb Search, que é, ó, quantidade de adultos, number de adultos. Ele executou aqui, pessoal. Aqui estão algumas opções de Airbnb no Rio de Janeiro para 4 adultos. Luxury Fontainebleau of Dois Irmãos, Rio Ipanema, 5 noites por $1.600. E tem aqui todos os links, pessoal, de como. E tem, ó, mais. Você pode ver mais opções. E ele trouxe aqui, ó, o link do Airbnb com a localização aqui, ó, no Rio de Janeiro. E para 4 adultos. Né, pessoal? O que ele fez aqui nesse Community Note? Qual que é a diferença dele? E quando a gente deve usar ele? Imagina, pessoal, eu quiser fazer, por exemplo, uma tool que pesquisa no Airbnb. O Airbnb agora ele tem esses um MCP server da comunidade, né? Com essas tools. Eu não precisaria vir aqui no agente, pessoal, e criar essa tool, passar, definir todo o corpo JSON, quais que são os parâmetros, descrever todas as tools, todos os parâmetros. Iria dar muito mais trabalho do que se eu pegasse o Community Note e conectasse com o Airbnb, o MCP do Airbnb. Seria muito mais prático e eficiente. Por quê? Porque aqui já está tudo configurado. Ele já pega as tools com os parâmetros e depois já preenche. Eu não precisaria configurar a tool, que levar bem mais tempo para configurar do que se eu usar o MCP do Airbnb. Então, para esses casos, pessoal, e voltando agora lá para o servidor do repositório do GitHub. Por exemplo, pessoal, a gente vai vir aqui, voltar no servidores Airbnb e tem vários servidores, ó, de Airbnb aqui, ó. Airbnb não, MCP, perdão. ClickUp, muitos servidores MCP aqui, pessoal, que já é só você configurar daquele jeito, com listar as tools e executar as tools, que você não vai precisar configurar, por exemplo, para o Airbnb, configurar a tool, definir a descrição certinho, ver se ele está preenchendo certinho todos os parâmetros, definir todos os parâmetros a serem enviados. Eu conectando no MCP, eu já tenho tudo isso. Ele já faz todo esse trabalho que eu teria para mim já. Então eu só conecto e eu economizo tempo, tenho muito mais eficiência usando um MCP server. Quando ele já tem aqui, por exemplo, ó, tem MCP server aqui do N8N. Tem um monte aqui de MCP, pessoal. Um monte de MCP para ser usado, ó, Spotify, Stripe, que eu não precisaria configurar a tool manualmente e teria que configurar cada tool. Imagina, no Airbnb eu teria que criar 2 tools, um para Airbnb Search e uma para Airbnb listar os detalhes, definir esse nome, os parâmetros a serem enviados, ver a documentação, como que tem que enviar. Eu usando o MCP, eu já tenho tudo isso pronto. E aqui tem muito MCP, pessoal, a ser usado aqui. Tem vários MCPs também ali, por ali também, fora desse repositório aqui. Então, pessoal, aqui tem muita opção para vocês usarem caso já você queira fazer uma IA ter acesso a uma tool. Você vem e vê aqui se tem um MCP, porque você já conectando, você não precisa definir manualmente a tool. Essa é a grande diferença, pessoal, de usar a tool, né, definir essa tool e o MCP Server Community Note do N8N. Você tem muito mais agilidade em configurar essas tools do que se você fosse configurar manualmente, né, pessoal? MCP Server aqui, vários, tem um monte. Eu usei aqui de exemplo do Airbnb, mas tem um monte aqui para vocês verem, pessoal. Você vê aqui que é muito grande. Então, pessoal, se a gente for comparar aqui a diferença, né, do Community Node para o MCP, eu expliquei para vocês. Esse Community Node a gente consegue conectar ali aos servidores do MCP de terceiros. E o MCP nativo do N8N é para terceiros, por exemplo, externamente se conectar com as tools que a gente cria aqui, tá, pessoal? E também, caso você utilize vários agentes com acesso às mesmas tools, a gente dá acesso, a gente, em vez de definir todas as tools para todas as mesmas tools para vários agentes,
a gente configura todas as tools no MCP e só conecta esses vários agentes ao MCP. E quando a gente vê, né, a gente, quero fazer uma integração ali com o Airbnb, procura lá ver se tem o MCP, porque você não vai precisar criar manualmente, por exemplo, uma tool HTTP, uma tool chama workflow do N2N. Você só instala o Community Node, conecta lá a credencial, usa dessa forma, né, listar as tools e executar as tools. E assim, pessoal, você consegue ter acesso a servidores MCP externos, assim, economizando muito tempo. E você também pode, né, pessoal, você pode fazer assim também, ó. Você pode conectar também os Community Nodes no MCP nativo do N2N, se você quer que vários agentes tenham acesso a esse Community Node, por exemplo. Ou quando você quer que, por exemplo, o Cloud Desktop use isso aqui, ou alguma aplicação sua fora do N8N chame esse MCP. Então essa, pessoal, é a diferença do MCP, né? O que é o MCP, como usar o MCP nativo do N8N, como usar o MCP do Community Node e a diferença entre eles e quando você usar cada um deles, tá, pessoal? Aqui no canal a gente vai ter muito mais conteúdo assim de IA, agentes de IA, fluxos de IA, automações no geral, que vão agregar e trazer muito mais valor à sua operação e ao seu negócio, tá, pessoal? Então se inscreve aí no canal para acompanhar mais vídeos sobre esse de automações no N8N e automações com IA e agentes de IA.